Meu nome é Hannah Opitz, eu estudo astrologia desde 1981. Minha área de especialidade é astrologia uraniana e Astro Feng Shui, que é o tema da palestra hoje. Então, como é que aconteceu, como é que aconteceu o Astro Feng Shui? Bem, já desde o começo, quando eu estudava astrologia, eu ficava reparando as sincronicidades, coincidências que aconteciam na minha casa e na minha vida. Então eu reparava assim, gozado, toda vez que acontece um problema nessa torneira, acontece alguma coisa com uma pessoa da família. E assim eu fui percebendo, e naquela época, 1996, nem tinha, quer dizer, existia Feng Shui, mas nem era moda no Brasil ainda, eu nunca tinha ouvido falar que existia Feng Shui, e eu fui fazendo analogias com a astrologia. E aí, pouco a pouco fui desenvolvendo, fui vendo a analogia de uma coisa, de outra, até que nasceu o Feng Shui astrológico ou Astro Feng Shui, que é isto aqui, que daqui a pouco eu falo com vocês a respeito. Primeiro, eu gostaria de dizer que essa palestra, ela é para leigos e para astrólogos. Por quê? O Astro Feng Shui, ele é feito de uma maneira que qualquer leigo consiga entender como é que funciona. Não há necessidade de entender de astrologia. Mas, se você for astrólogo profissional, o Astro Feng Shui pode te dar um monte de dicas práticas do que falar ao seu consulente durante uma consulta e poder, dessa forma, ajudar ele. Por exemplo, e se você conhece Feng Shui, você pode usar todas as informações na sua consultoria de Feng Shui. Essas informações acrescentam informações a todas as escolas, não há nenhum conflito de informação entre uma linha e outra. Então, é uma nova linha de pensamento, não tão nova assim, porque já existe há 17 anos e já foi traduzido para 7 línguas diferentes, mas não está tão divulgado assim. Então, talvez muita gente não conheça ainda. Então, vamos começar com exemplos bem práticos, coisas que vocês podem usar no seu dia a dia, podem usar com seus clientes e que pode ser muito bom. Então, por exemplo, seu cliente chega com dor, inflamação no cotovelo, por exemplo. Então, inflamação do cotovelo, onde é que eu vou começar a descobrir na casa o que está ligado? Antes de eu explicar o que é a casa e a gente, o que uma coisa tem a ver com a outra, tudo no esoterismo tem uma questão de ressonância. Ou seja, se eu consigo consertar alguma coisa na minha casa, ao mesmo tempo eu consigo consertar no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Tudo existe na mesma frequência. Então, isso não é mágica, isso é apenas a mesma vibração. Então, a partir do momento em que você consegue juntar energia para consertar uma coisa dentro da sua casa, analogicamente você está conseguindo consertar isso dentro da sua vida, ok? Então, voltando ao nosso braço inflamado. Em astrologia, nós sabemos que Áries rege a cabeça, Touro da boca para baixo e Gêmeos rege os braços. Grande dica. Então, temos que procurar em algum lugar
a área de Gêmeos. Então, o que poderia ter analogia na casa com o signo de Gêmeos? Gêmeos não é aquele que leva a informação de um lugar para o outro? É o condutor? Então, uma das partes da casa que tem a ver com o signo de Gêmeos é o corredor, certo? Então já temos uma dica de que o problema pode estar no corredor. Mas o problema não é no osso do braço, e sim nas juntas. O que rege as juntas? Na astrologia, elas são regidas pelos nodos, porque os nodos têm a ver com relacionamento, tá? Então, nodo norte, nodo sul no corpo tem a ver com juntas, ligações. Então, eu vou até o corredor, olho as portas do corredor e acho uma porta que está fazendo ou que não está abrindo direito, ou que está com algum problema, alguma coisa emperrada na dobradiça. Aí eu falo pro cliente, ou se eu não faço uma consulta de Feng Shui, eu não preciso fazer uma consulta de Feng Shui. Durante a consulta de astrologia, eu dou a dica para ele: dá uma olhada no seu corredor, nas portas, e veja se você não está com nenhum problema nas dobradiças. E qualquer coisa, você passa um spray, não sei o nome do spray, você passa um spray, ou você aparafusa direito as dobradiças, alguma coisa assim, que o fluir de novo, a energia volta a fluir e a sua inflamação desaparece. Então esse foi um exemplo de braço inflamado. Outro exemplo. Pessoa relata que está com um problema de acne ou está com um problema no rosto, ela está com alguma coisa a incomodando no rosto. Então, por astrologia, você pode saber que isso deve estar ligado à porta de entrada, porque Áries é tudo que tem a ver com o portão e com a entrada da casa. Então você fala, dá uma olhada na sua porta, na entrada da sua casa, se está tudo em harmonia, se está tudo bem, ou se, por exemplo, a tinta não está desgastada, se talvez esteja enferrujado ou alguma coisa assim. Harmonize a porta e o portão de entrada, que provavelmente o rosto, as espinhas ou o que estiver incomodando no rosto tende a melhorar, a diminuir. Um outro exemplo: dinheiro. Nossa, eu estou com uma dificuldade financeira, não sei o que eu faço, como posso resolver isso? Bom, temos a casa 2 e temos a casa 11. A 11 é o dinheiro que você recebe do seu trabalho profissional. Então, precisamos ver os assuntos de Touro e de Aquário. Então, Touro, o que na casa está ligado a Touro? Touro não tem a ver com raízes, com alguma coisa, a base, você está seguro, tal. Então, os fundamentos da casa tem a ver com Touro, e tudo que você come, dinheiro, isso tudo está ligado a Touro. Então, sala de jantar ou copa, o lugar onde você come tem a ver com Touro. Esse tem que estar em harmonia, tem que estar em boas condições.
A despensa, onde você guarda o dinheiro ou a comida também. Eu já vi várias vezes casas onde a despensa está tão abarrotada que as pessoas não conseguem chegar à comida. Então, o simbolismo é exatamente o mesmo de você tem dinheiro aplicado, mas ele está aplicado por 10 anos e você não tem acesso ao dinheiro. Então, é você ter um monte de coisas, mas você não chega nele. Então, se você tem uma despensa bem organizada, de uma maneira virginiana, você tem mais facilidade de acessar, de viver a sua vida financeira, mais ou menos isso, né? Em relação à casa 11, eu tive uma vez uma cliente que, enquanto casa 11, aquário, o que tem a ver com astrologia casa 11? Bom, aquário rege a rede elétrica, toda a parte elétrica, toda a transmissão elétrica no corpo e na casa está ligada ao signo de aquário. Então ela me relatou que no exato instante em que o eletricista estava trocando as tomadas da casa dela, trocando todas, consertando e trocando quando o sistema novo implantado no Brasil, ela recebeu um bom dinheiro do pai dela, porque casa 11 também é dinheiro do pai. Então, ela recebeu uma herança que era do pai. Tá certo que é casa 8 a herança, mas o dinheiro concreto vindo na sua mão tem a ver com casa 11. Outra pessoa, outra cliente, aconteceu o seguinte: ela trocou a rede elétrica toda da casa e colocou ar-condicionado. No mesmo instante, no mesmo dia em que finalizou, ela foi aprovada para fazer parte da melhor rede ou da mais cara rede de médicos de seguro, de assistencial ou tal. Então, o nome dela passou a fazer parte do rol dos nomes de indicações de médico. Com isso, a clientela dela aumentou muito. E assim, você pode sempre fazer analogias com as partes da casa, com a sua vida. E se você conhece a astrologia, você pode fazer uma coisa melhor ainda. Por exemplo, sala de jantar, ela é touro. Então você precisa ver os objetos de touro, as coisas ligadas a touro e também o signo que a pessoa tem na casa 2. Porque para ela aquilo lá também significa dinheiro. Então, os objetos daquele signo também têm que ser harmonizados. E mais, digamos que uma pessoa tenha Mercúrio em touro. A partir do momento em que ela melhora a sala de jantar, ela percebeu, uma aluna minha, ela percebeu que ela começou a se comunicar melhor. Ela era mais tímida, ela tinha dificuldade de comunicação e ela falou: Hannah, eu consegui melhorar depois que harmonizei a minha sala. Ou seja, você melhora o cenário e o ator, que é o planeta, consegue desempenhar melhor o papel dele. Isso é bárbaro. E isso a gente pode fazer com todos os planetas, né? Soltar, deixar o planeta viver melhor. Então, essa é uma dica.
Uma das minhas maiores alegrias foi quando eu descobri onde é que estava Sagitário na casa. Fiquei pensando. Aí um dia caiu a ficha. A casa física, ela é como se fosse o nosso corpo, tá? Aqui tá a casa, o telhado, e em volta tem o jardim, numa casa tradicional, né? No apartamento tem o ar. Mas digamos, existe uma parte que se pode chamar de espiritual em volta da casa, que seria o signo de Peixes, né? O jardim. Os piscianos adoram ficar no jardim. Tem uma pesquisa feita na Alemanha sobre as preferências de cada signo, e lá, assim, o signo de Peixes, assim, é impressionante a diferença em relação aos outros signos, o quanto Peixes gosta de jardim, de fazer coisas no jardim, etc. Muito bem, então se Peixes é o jardim, Peixes é o espiritual, então a casa é o corpo físico. Se a casa é o corpo físico, qual é o cômodo que faz a passagem do corpo físico para o espiritual? Que é o signo de Sagitário. Sagitário não é a busca, não é a religião, eu quero me religar, eu quero aprender, eu quero buscar algo fora, etc. Quem faz isso na casa? É o terraço. O terraço, o balcão, a janela, para quem não tem terraço, eles fazem essa função de religar, de juntar você ao todo, ou de onde você pode olhar e olhar o mundo, observar outras coisas e tal. Então, se você quiser fazer uma viagem ao exterior, se você quiser passar no vestibular, se você quiser resolver um problema na justiça, enfim, todos os assuntos de casa 9, de Sagitário, o que você tem que fazer? Você tem que olhar o seu terraço. O seu terraço tem que estar muito em harmonia. Por exemplo, a lâmpada tem que estar funcionando e não com uma luz definitivamente provisória ou queimada. Se a luz está queimada, o juiz não vai entender a sua causa e não vai te dar ganho de causa, porque ele não está vendo o processo, alguma coisa assim. Esse é um dos símbolos. Mas um terraço com rachaduras ou com infiltrações ou plantas que não estão com vitalidade, com certeza não é auspicioso para a sua vida com assuntos de casa 9. Ok? Vamos pegar mais um exemplo. Família. Tem várias coisas ligadas à família na casa. Mas a mesa é um dos símbolos mais fortes de família. Então a mesa onde a família se reúne é um dos símbolos cancerianos. Tanto faz a mesa da sala, como a mesa da sala de jantar ou a mesa da copa. As três mesas são símbolos da família. Então, sabendo disso, se a sua família está muito desunida no sentido de cada um tem um horário, a gente nunca se encontra, etc, etc,
experimente colocar uma toalha de mesa, ao invés de ter jogo americano. Porque a toalha de mesa, ela une as pessoas. O jogo americano individualiza. Não que um seja melhor do que o outro, não é isso. Mas se a sua ideia é juntar a família, fazer o sentido de união familiar, às vezes um pequeno símbolo como uma toalha já pode ajudar. Dá para imaginar um macarrão da mama de domingo servido em jogo americano? Cada um por si? Não, macarrão da mama de domingo é com travessas no centro da mesa, onde todo mundo se serve, é uma coisa bem câncer, todo mundo junto. Então, seguindo esse raciocínio, a mesa significa família. Então, cada cadeira significa um dos membros da família. Não por acaso, de alguns anos para cá, as cadeiras começaram a ficar, em algumas casas, cadeiras de vários tipos diferentes, 2 de um estilo, 2 de outro. Isso pode estar ligado a minha família agora tem, esse aqui é o pai do meu irmão, esse aqui é o filho do pai da minha mãe, o filho do pai, uma esposa da minha mãe, isso. Então, por isso que as cadeiras começaram a ficar coloridas. E é muito importante que uma cadeira tenha a distância de 28 centímetros para a mesa, do assento até a mesa, porque isso significa, se a mesa significa família e a cadeira é o indivíduo, desse jeito existe um equilíbrio bom entre família e indivíduo. Quando a mesa é muito alta, mais do que 28 centímetros, passou de 31, 32, já é uma família muito austera, onde a família tem o domínio sobre o indivíduo. E o contrário também, se a mesa é muito baixa, bem raro isso, e a cadeira é muito alta, aí não tem muito espaço para as pernas, mas aí a família não tem muita autoridade sobre os indivíduos. Depois, o pé da mesa fala sobre a ancestralidade. Os seus avós, seus bisavós. Então, várias vezes eu já vi troncos de árvore na base da mesa. Não precisava nem perguntar, os seus ascendentes são indígenas? Sim, são, como você sabe? É o pé da mesa que dá informações sobre ancestralidade. Então, se o pé da mesa ou se os pés da mesa estão com alguma dificuldade, alguma coisa descolando, tal, conserte, porque isso tem a ver com a sua família de origem, tá? Essa aqui é a bússola de Feng Shui astrológico, ou de Astro Feng Shui, que ela existe, você pode, por você mesmo, fazer a analogia das partes da casa. E como é que você faz isso? Dentro tem o simbolismo das casas e fora tem a analogia de todas as partes da casa. Então, em princípio, você nem precisaria mexer na bússola, porque essa é a simbologia básica para todas as pessoas do mundo. Então, para todas as pessoas do mundo, a saúde está ligada às áreas de Virgem, por exemplo, a lavanderia, né? Então, lavanderia tem que estar em ordem para que os seus intestinos e toda a saúde em geral
também esteja em ordem. Mas na saúde você pode também pegar a parte do corpo que precisa ser harmonizada e harmonizar na casa. Bom, isso então fica desse jeito. Mas se você sabe o seu ascendente, o ascendente do seu cliente, você pode ter uma informação a mais. Como é isso? Então, por exemplo, eu harmonizei a lavanderia, que estava com buracos, que estava com a parede com rachaduras, a tinta descascada, etc, etc. E isso melhorou. Aí você coloca o número 1 no ascendente da pessoa que, digamos, seja Câncer. Então, todas as pessoas que têm ascendente Câncer, elas vão ter Virgem na casa 3. Então, essa pessoa que mexeu na lavanderia e harmonizou a saúde, por tabela, também harmonizou a comunicação e o relacionamento com os irmãos. Por quê? Porque ela tem Virgem na casa 3. Então, a ideia básica é essa. É uma ferramenta bem simples, simples no sentido de fácil de usar. Aqui tem a mesma explicação que eu já dei. E assim, muitas e muitas informações para ajudar as pessoas a melhorarem a vida delas, né? Então, esse é o Astro Feng Shui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado essa palestra e até uma próxima oportunidade.